No 8º capítulo do Evangelho de Mateus, somos levados a testemunhar a extraordinária demonstração do poder de Jesus Cristo. Este capítulo é marcado por uma série de milagres que revelam a autoridade divina de Jesus sobre a natureza, as enfermidades e até mesmo sobre as forças espirituais. Fique comigo nesse evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, e juntos iremos desvendar os mistérios dessa linda e intrigante história dos demônios e a manada de porcos. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Vejamos a partir do versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, veio-lhe ao encontro 2 endemoninhados, saindo dentro dos sepulcros, e até o ponto furioso, que ninguém poderia passar por aquele caminho. E eis que gritei: "Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que aconteceu aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, eles rogaram que se retirasse da terra deles. Mateus 8, versos 28 a 34. Mas o quê? Meu Deus! O grande libertador veio até eles, e eles pedem que ele vá embora. Antes de irmos para as partes da história que são menos claras e que nos deixam perplexos, tenhamos certeza de não deixar passar o que está bem claro. 1. Os demônios sabem quem Jesus é. 2. Eles o chamam de Filho. Eles sabem que Jesus possui poder absoluto sobre eles e que pode escolher se os expulsará ou não, e você pode decidir para onde eles irão. 3. Eles sabem que no futuro serão destinados a um tormento final. Eles se perguntam se Jesus veio para começar o julgamento final. Eles dizem: "Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo?" Nós sabemos que há um momento iminente no qual entraremos no tormento final, mas ainda não Jesus. Ou será agora mesmo? 4. O fato de que há uma manada de porcos por perto indica que eles estavam em território gentil. 5. Uma vez que os porcos eram impuros para os judeus, e eles não os criaram para alimento nem para nada. Em outras palavras, este é um daqueles raros momentos em que Jesus buscava alcançar os gentios, como indicador de que seu ministério resultará em uma missão global para que todos alcancem os povos do mundo. O número de porcos não é classificado em Mateus, diferente de Marcos 5, versículo 13, o que diz que estava perto, mas é dito que a manada era grande, de modo que quando os demônios saíram daqueles 2 homens e foram aos porcos, e estes pereceram. Podemos claramente entender quão grande e séria era a escravidão desses homens, e como isso não era um grande problema para Jesus. O fato de que os demônios imploraram para serem mandados aos porcos mostra o quanto eles odiavam vagar pelo mundo, e não só isso, sem lugar para habitar. Isso parece apontar para o quão maus eles são, e para quanto seu mal é maximizado
por entrar em qualquer ser vivo que seja possível, a fim de destruir suas vidas. Eles queriam um novo lugar para morar e causar danos, não um lugar para ser destruído no mar. E a partir do que sabemos de Jesus nos evangelhos, ele sabia o que estava prestes a acontecer, de modo que eles temiam, ou seja, que seu julgamento final começasse antes da hora. Ele não os deixou escapar para um ser menor por causa da miséria que causaram aos dois homens, mas no final das contas, ele os destinou a partir, sem nenhuma habitação. O fato de que se perderam no mar provavelmente aponta para a sentença de serem destinados ao abismo. Bem, tudo isso parece mais ou menos claro, mas há algo mais que pode ser dito sobre por que Jesus provocaria a destruição dos porcos? Os últimos 2 versos são surpreendentes, e penso que eles nos encorajam a ir adiante em nosso raciocínio. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Mateus capítulo 8, versículo 33. Não é dito o que contaram e o que acontecera aos porcos. O texto traz o que acontecera aos endemoniados. Em outras palavras, eles destacaram a libertação, o livramento, a liberdade e a cura. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. 2 coisas extraordinárias de repente aconteceram nessa região gentia e pelo poder de Jesus. A primeira coisa extraordinária que ocorreu é que os 2 endemoniados agora estavam libertos e a humanidade lhes foi restaurada. Seus relacionamentos foram restaurados. Eles estavam arruinados e agora não estão mais. A humanidade deles foi devolvida. A segunda coisa extraordinária que ocorreu foi a destruição da grande manada de porcos. Isso me faz lembrar de outro episódio na Bíblia em que Satanás tentou negociar com Deus, isto é, nos 2 primeiros capítulos de Jó. Satanás pede permissão para atormentar Jó e Deus o concede, o que provou ser um teste de fidelidade de Jó a Deus. Jó enfrentaria uma escolha. Ele podia amar a Deus e confiar nele, ou poderia amar suas posses, sua família, a sua saúde mais do que a Deus, amaldiçoando-o por tirar tudo dele. Em outras palavras, Deus usou Satanás para testar Jó. Bem, me parece que é mais ou menos isso que acontece aqui. Jesus vai até a terra dos gentios. Ele domina o diabo. Ele liberta os cativos. Ele se apresenta como grande libertador, capaz de restaurar a vida e a esperança. Mas ele também tira deles uma manada de porcos, o sustento e a riqueza de algumas pessoas daquele lugar. Ele força a escolha. Prosperidade ou amor, dinheiro ou Jesus, recursos humanos ou poder divino. Ou seja, o poder e a graça de Jesus para dar vida e esperança, ou o amor aos bens e a riqueza vinda desses porcos. Ao acompanharmos as maravilhas operadas por Jesus, somos levados a refletir sobre seu poder, compaixão e autoridade sobre todas as circunstâncias. Que essa narrativa inspire em nós confiança naquele que tem o domínio sobre as tempestades da vida. Convidamos você a explorar mais dessas ricas histórias e ensinamentos em nosso canal, Caminho Milenar. Inscreva-se para não perder as próximas jornadas pelas Escrituras e descobertas profundas. Juntos, continuaremos explorando as verdades eternas e os caminhos milenares que moldaram nossa fé.